Olá pessoal, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo a esse canal chamado Pensando Fora da Caixa. Me chamo Lauro Trindade e aqui a gente está sempre discutindo, dialogando, contribuindo com as questões relativas aos conselhos tutelares, ao sistema de garantia de direitos e os afins. Quais são os afins? Tudo aquilo que a gente pode pensar, dialogar e discutir. Hoje eu quero trazer para vocês algo que é muito importante, porque ele é uma das questões primais dentro da ação do Conselho Tutelar, do Conselheiro Tutelar. Estamos falando do artigo de número 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai trazer ali as atribuições do Conselho Tutelar. Não só o artigo de número 136, mas como, por exemplo, o artigo de número 13, o artigo de número 56, o artigo de número 18, linha B. Ou seja, tudo isso é para aguçar a sua curiosidade e você dar uma olhadinha lá e verificar quais são as suas atribuições. Como eu sempre digo, qualquer semelhança será apenas mera coincidência. Mas eu tenho certeza absoluta, você já viu ou já passou por isso. Quer ver? Boa tarde, seu moço. Vem comigo. Tudo bem? Satisfação. Moço, eu vim aqui requisitar segunda via da certidão de nascimento dos meus filhos, porque eu vim lá do interior e aí na vinda nós perdemos o documento. E aí falaram pra gente que aqui no Conselho Tutelar que nós vai requisitar outro documento. Então você poderia fazer essa gentileza para mim, certo? Tá bom? Se eu ajuda a nós aí, eu perdi o documento, seu moço. Então eu quero pedir a segunda via, tá bom? Muito obrigado, seu moço. Deus abençoe de coração, tá bom? Pois não, senhor, sem problema nenhum. O senhor veio ao local certo, né? Realmente aqui no Conselho Tutelar é onde nós fazemos a requisição da certidão de nascimento e também da certidão de óbito da criança e do adolescente. Afinal de contas, isso está lá descrito no artigo de número 136, no parágrafo 8, que é a nossa atribuição enquanto conselheiro tutelar. Só preciso que o senhor me passe algumas informações, tá bom? Preciso do nome da criança, do nascimento, local que ela nasceu, não é? O senhor está precisando da segunda via, isso. O senhor perdeu, isso. Então nós vamos pedir aqui e agora. O senhor me passa essa informação? Tudo bem, estamos aqui para lhe servir. Por nada, disponha. Bom, como eu disse, isso é uma dúvida que acaba acontecendo com muitos e muitos conselheiros tutelares por aí. Obviamente que a gente não está falando que o conselheiro não deve fazer a requisição de uma certidão de nascimento ou uma certidão de óbito. Aqui estamos falando sobre a certidão de nascimento. Mas estamos passando algumas informações para que isso não possa se banalizar. A partir do momento em que se entende de que a família não tem condições financeiras para requisitar a segunda via, e aí solicita-se através do Conselho Tutelar. Mas vamos pensar que o artigo de número 136, no parágrafo de número 8, ele não está especificamente falando sobre isso. Ele está trazendo uma linha tênue e explicando de que numa intervenção, numa necessidade, num atendimento que envolva o trabalho do conselho, do conselheiro que está ali naquela ação, naquele momento, ele deve sim solicitar a segunda via. Por exemplo, você tem um caso de uma criança e você precisa determinar, né, se de fato a mãe e o pai são aquelas pessoas que estão se apresentando naquele momento como genitores daquela criança, como genitores daquele adolescente. Então o que precisa se saber? Precisa saber se na certidão de nascimento, no registro daquela criança, seja dentro do município, seja dentro do estado, ou seja fora do seu estado, consta que o pai é o senhor, por exemplo, João da Silva e a senhora, por exemplo, Maria da Silva. Se constar, ok. Mas e se não constar? Aí a gente tem uma enormidade de situações que pode ser tráfico de crianças, não é? E outras coisas que a gente não vai entrar nesse pormenor agora. O que é importante a gente entender é que assim, não é uma questão da família não ter a condição financeira para se requisitar a segunda via, mas a necessidade durante e mediante o atendimento do conselheiro tutelar para fazer com que ele solicite
a segunda via desse documento. Ok, minha gente? A gente vai aí de pouquinho em pouquinho, discorrendo um pouco sobre o artigo de número 136. Como eu disse, é um dos artigos que traz a atribuição do conselheiro tutelar. Nós temos diversos, nós temos vários, que eu sei que vai aguçar sua curiosidade e você vai procurar lá. Tá bom? Eu quero pedir uma gentileza para você. Olha, dê uma curtida, um joinha aí no nosso canal, compartilhe o nosso canal para os seus amigos, se inscreva no nosso canal. E a gente vai estar sempre trazendo alguma coisa diferente, alguma coisa dinâmica, alguma coisa legal. Sempre falando sobre a ação conselheira, o sistema de garantia de direitos e afins. Tá bom? Um beijão no teu coração. Até a próxima. Fique com Deus.